Luxação do ombro. Por que algumas pessoas nunca mais luxam e outras vivem com esse problema? Você sabia que duas pessoas podem sofrer a mesma luxação do ombro e terem destinos completamente diferentes? Uma nunca mais sente nada e a outra passa anos convivendo com um ombro que sai do lugar ao vestir uma camisa, ao dormir de lado, botar a mão acima da cabeça, praticar o esporte ou simplesmente levantar o braço. Mas por que isso acontece? Será que faltou uma fisioterapia? Será que o primeiro tratamento ele foi inadequado? Ou existe alguma lesão que continua ali mesmo depois que o ombro voltou para o lugar? É exatamente isso que você vai entender nesse vídeo hoje. E existe um detalhe que muda completamente a escolha do tratamento. Mas antes de falar sobre cirurgia ou fisioterapia, você precisa entender uma coisa. Por que o ombro luxa com tanta facilidade? O ombro é a articulação com maior amplitude de movimento do corpo humano. E essa liberdade permite alcançar objetos acima da cabeça, lançar uma bola, nadar, praticar esportes e realizar movimentos que nenhuma outra articulação consegue fazer. Mas essa liberdade, ela tem um preço. Imagine uma bola de golfe apoiada sobre um pires. É mais ou menos assim que funciona a articulação do ombro. Para impedir que essa bola ela escape, várias estruturas trabalham juntos ao tempo todo. O labrum aumenta a profundidade da glenoide, a cápsula e os ligamentos funcionam como contenções, barreiras, e o manguito rotador e os músculos ao redor da escápula mantêm a cabeça do húmero perfeitamente centralizado durante todo o movimento. Quando tudo funciona em harmonia, o ombro ele é extremamente eficiente, mas basta uma dessas estruturas falhar para toda essa estabilidade ela desaparecer. E é exatamente isso que acontece durante uma luxação. Só que existe um detalhe muito importante. A maioria das pessoas acredita que o problema ele termina quando o ombro ele volta para o lugar. Mas na verdade é justamente aí que começa o problema. Durante a primeira lesão podem surgir lesões importantes. A mais conhecida é a lesão de Bankart, quando o labrum ele se desprende da glenoide. Também pode acontecer a lesão de Hill-Sachs, um impacto na cabeça do húmero provocado por esse deslocamento. Essas lesões elas diminuem a estabilidade natural do ombro. E isso explica por que algumas pessoas elas apresentam novos episódios após o primeiro episódio. Mas existe uma outra pergunta. Todo mundo pode ter essas lesões? Por que apenas algumas pessoas passam a luxar repetidamente? Hoje nós sabemos que alguns pacientes eles apresentam um risco muito maior de recorrência. Os mais jovens, principalmente abaixo dos 20 anos, quem pratica esportes de contato, um futebol, um basquete, um handball, quem realiza movimentos acima da cabeça, com muita frequência, como na natação, no tênis, pessoas com frouxidão dos ligamentos e pacientes que já tiveram mais de um episódio, cada nova luxação ela pode provocar novos danos ao labrum, aos ligamentos, à cartilagem e até o osso. E é exatamente aqui que muita gente faz a pergunta errada. A pergunta ela não deveria ser: preciso operar? A pergunta correta é: o meu ombro ainda consegue recuperar a estabilidade sem a cirurgia? Porque em alguns casos a resposta é sim. A fisioterapia ela pode ser extremamente eficaz. Ela fortalece o manguito rotador, melhora o controle muscular, aumenta a estabilidade dessa articulação durante o movimento e devolve a confiança para muitos pacientes. Mas existe um limite. A fisioterapia ela fortalece os músculos, mas ela não reconstrói as estruturas lesionadas, o labrum rompido. Ela não recupera uma perda de osso, uma perda importante de osso. Ela não faz uma estrutura lesionada voltar ao estado original. Por isso, alguns pacientes eles evoluem muito bem sem cirurgia, enquanto outros continuam convivendo com novas luxações. Então surge outra dúvida. Quando a cirurgia realmente ela passa a ser a melhor opção? A cirurgia normalmente ela é indicada quando existe uma recorrência, vários episódios. Falha da fisioterapia, do tratamento conservador, lesões estruturais importantes ou perda de
óssea que compromete essa estabilidade. E existe um erro ainda que acontece com frequência. Pensar que toda cirurgia para a instabilidade do ombro ela é igual. Não é. Existem diferentes técnicas. Existe a artroscopia, que são por pequenos furos na pele, em que a gente faz o reparo da lesão de bancar, o reimplissagem. E existe o procedimento de Latarjet, com enxerto ósseo em algumas situações específicas. Cada uma delas resolve um problema diferente. E a decisão ela depende da idade, do esporte praticado, da quantidade de osso que foi perdido ao longo desse tempo, do tipo de lesão e de conceitos que usamos diariamente na cirurgia do ombro, como lesão on-track, off-track e o índice de instabilidade do ombro. Tudo isso existe por um motivo muito simples. O maior erro não é fazer uma cirurgia ruim. O maior erro é fazer uma cirurgia tecnicamente perfeita para o paciente errado. Depois da cirurgia, começa outra etapa igualmente importante, a recuperação. Primeiro, nós protegemos os tecidos reparados, depois nós recuperamos a mobilidade e em seguida começamos com o fortalecimento e só então o retorno progressivo ao trabalho, ao esporte e às atividades do dia a dia. Cada fase tem o seu momento. Apressar esse processo pode comprometer o teu resultado, mas atrasar demais também pode dificultar o tratamento e a recuperação. Existe um equilíbrio e esse equilíbrio ele faz toda a diferença. Agora eu quero voltar ao início, a uma pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Por que duas pessoas sofrem exatamente a mesma lesão, a mesma luxação e apenas uma passa a conviver com instabilidade recorrente? Porque a luxação é apenas o começo da história. O que realmente determina o futuro daquele ombro é a lesão que ficou, a quantidade de osso que foi perdida, o perfil do paciente e principalmente a escolha correta do tratamento. O seu ombro já saiu do lugar mais de uma vez, não encare isso como um simples contratempo. Cada novo episódio pode provocar novas lesões, tornar o tratamento mais complexo e quanto mais cedo identificarmos a causa da instabilidade, maiores são as chances de preservar sua articulação, recuperar a confiança nos movimentos e voltar às suas atividades com segurança. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que também sofre com esse problema. E se você gostaria de descobrir qual é o tratamento mais indicado para o seu caso, agende uma avaliação com um especialista em cirurgia do ombro. Até o próximo vídeo.